Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 20, intitulado A Oração de Guerra, do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes, e este capítulo nós também vamos dividir em 3 partes. Analisando o livro de Daniel, aquele grande intercessor, ficamos convencidos de que há um aspecto de guerra na oração muito sério. Daniel encontrava-se na Babilônia como um dos transportados por Nabucodonosor e serviu no seu reinado, tendo permanecido no governo também no Império Persa. Aconteceu que certo dia Daniel entendeu pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel capítulo 9, verso 2. Diante do fato, voltou seu rosto para Deus e o buscou com oração e súplicas, com jejum, panos de saco e cinza. Daniel capítulo 9, verso 3. Fez uma tremenda oração de confissão e súplica, esmagado por um peso de intercessão. Seu coração gemia pela restauração de Israel e a reconstrução de Jerusalém. Como resultado, Gabriel, um dos príncipes de Deus do mais elevado escalão, veio trazer-lhe a tremenda revelação das 70 semanas proféticas. Certo tempo depois, Daniel volta a ser esmagado por esse peso de intercessão e ocorre o que está escrito no capítulo 10 de sua profecia. É aqui que somos informados do gênero de conflito espiritual envolvido na intercessão. Poderíamos destacar os passos desse incidente para uma melhor compreensão. Daniel recebe em seu espírito um peso de intercessão a favor da redenção do seu povo e do seu regresso à terra de Israel. Entrega-se ao jejum e à súplica por causa da intensidade do peso. É uma intercessão com dores de parto. Abre a boca na terra e coloca diante de Deus o que está em seu coração. Suas palavras chegam diante do trono e são ouvidas logo no primeiro dia. Um anjo de Deus é enviado à terra com a mensagem respondendo aos anseios de Daniel. Entre o trono e a terra, o mensageiro de Deus se depara com o príncipe da Pérsia, que é o principado satânico que controlava o Império Persa e não queria permitir a restauração do povo de Deus. O peso de intercessão continua sobre Daniel, pelo que persiste em jejum e oração, o que se estende por 21 dias. A luta entre o anjo de Deus e o de Satanás persiste e Miguel, um dos príncipes guerreiros do Senhor, vem em seu socorro. A vitória é alcançada pelos anjos de Deus e o mensageiro enviado a Daniel finalmente o alcança e lhe transmite a mensagem, informando que ainda lutará contra o príncipe da Pérsia e depois de ter saído virá o príncipe da Grécia, que seria o próximo império. Oposição no reino espiritual. O incidente em análise nos ensina uma grande verdade. Deus nos responde imediatamente, mas forças satânicas tentam impedir a chegada da resposta. Há um confronto real entre os anjos de Deus que trabalham a nosso favor, Hebreus capítulo 1, verso 14, e os emissários de Satanás nas regiões celestes, o segundo céu que fica na atmosfera que circunda a terra. A luta dos anjos é uma batalha de oração. Enquanto o servo de Deus ora, eles travam suas batalhas no reino espiritual. Portanto, nossa persistência em orar até que o peso se levante é a garantia de que as batalhas serão ganhas pelos anjos de Deus. Há muitas orações fracassadas porque os intercessores não entenderam o nível do conflito envolvido na intercessão. Satanás tem o conhecimento do poder da oração dos santos, por isso oferece resistência para que as respostas não os alcancem. O nível da batalha depende daquilo por que se intercede, mas seja qual for o objeto de oração, há um confronto, pois aquele que tem operado suas nefandas obras tudo fará para não perder o controle da situação ouvida.
No caso de Daniel, a luta era contra um príncipe forte, o que influenciava o império. Lutar a favor de uma nação é uma grande batalha espiritual. Se vamos orar pela conversão de alguém, há o espírito de cegueira espiritual a ser vencido, um espírito de dúvida, de incredulidade, às vezes de idolatria ou de ocultismo. Por trás de doenças podem estar espíritos de enfermidades, por trás de problemas familiares podem estar espíritos de adultério. Orando por avivamento, podemos ter que confrontar com vários tipos de espíritos. O certo é que há sempre necessidade de limpar o território através da batalha espiritual pela oração de guerra, quando ordenamos aos espíritos discernidos que saiam do caminho, soltem as pessoas em nome de Jesus. Experiência. Desde que me encontrei com Cristo, amei a vida de oração. Mas só foi depois de sofrer muitos golpes que entendi o lado da guerra na oração. Minha primeira oração de guerra, de que me recordo, foi numa tarde de domingo, num lugar chamado Mafambize, na província de Sofala, em Moçambique, onde servi como missionária por 13 anos. O governo comunista estava no poder e dificultava a vida das igrejas, tendo fechado muitos templos. O nosso não escapou da fúria inimiga. Ficamos anos sem conseguir um local adequado para os cultos. Na missão de Mafambize, reunimos em um colégio e o governo nos expulsou de lá. Passamos a ter reuniões no fundo de um quintal. Já por 2 anos orávamos por um terreno. Naquela tarde comecei a orar outra vez por aquele assunto, quando repentinamente houve uma luz no meu espírito. Interrompi bruscamente a oração e dirigi-me a Satanás dizendo: tira o teu pé de cima do terreno em nome de Jesus. Confrontei as forças satânicas e ordenei que liberasse nosso terreno. Entendi que Deus já havia ouvido, mas ele impedia a materialização da resposta. Naquela mesma semana surgiram 2 terrenos e aprendi uma grande lição. Mais tarde, durante os 2 anos em que morei na África do Sul, o Senhor foi me treinando nesse nível de oração. Passei a recusar as derrotas por entender que Deus estava do meu lado. Nunca mais aceitei passivamente os ataques e o Espírito foi me ensinando a discernir e lidar no reino do Espírito com as oposições. De volta ao Brasil, em novembro de 1985, comecei a orar pelo avivamento no país, a partir de um sítio perto de Goiânia, em jejum e oração, usando os 2 aspectos da intercessão, oração de guerra e o encontro com Deus em súplica, confissão e lágrimas. Obedecendo às orientações do Pai, demos início ao treinamento de guerreiros de oração nos primeiros meses de 1986, ensinando-os a serem agressivos na oração. Tivemos experiências assombrosas que o espaço aqui não nos permite narrar. Certo dia, pregava na Igreja Batista Central de Brasília, quando entraram com uma senhora toda envergada e sentaram na primeira fila. Quando bradei que Satanás não tinha autoridade de escravizar as pessoas, ela foi atirada ao chão violentamente numa manifestação de demônios. Dei um grito na plataforma: amarrado em nome de Jesus. O pastor da igreja, pastor Vilarindo, correu lá e rapidamente ela foi sentada de volta completamente bem. Bradei com mais veemência que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Uma outra senhora, desta vez do meio do auditório, foi atirada ao chão, em mais uma manifestação demoníaca, gritando: é mentira! Gritei mais alto: amarrado em nome de Jesus, saia dela. Logo a mulher ficou liberta lá em seu lugar e sentou-se. Meu espírito se agitou e esbravejei: Satanás, não ouse manifestar-se mais através dos teus demônios em nome de Jesus. Proíbo toda manifestação. Não ouses em nome de Jesus.
ordeno às forças das trevas que soltem as vidas aqui presentes em o nome de Jesus e coloco uma reivindicação para o reino de Deus sobre todas as pessoas não crentes em nome de Jesus. Houve silêncio e nenhuma outra manifestação de demônios. Quando fiz o apelo para o novo nascimento, uma multidão respondeu. Na saída, foram recebidos 120 cartões de decisão assinados por aqueles que se entregaram a Jesus e entendi o porquê. Lidamos com os que aprisionavam as pessoas. Estava pregando em uma certa igreja quando, na hora do apelo, fui movida pelo Espírito a fazer algo que nunca tinha feito antes. Era uma experiência nova que nunca testemunhara, mas obedeci ao impulso e disse: há alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus, mas não consegue fazê-lo? Vou passar pelos corredores e você levante nem que seja um dedo. Caminhei por entre as alas de bancos e cada vez que um me dava um sinal, chegava até ele, ordenava a Satanás que o soltasse em nome de Jesus com uma frase e perguntava depois à pessoa se estava pronta. Ao que ela respondia que sim, e eu pedia que fosse para a frente, juntar-se aos que haviam prontamente respondido ao apelo. Até hoje, não perdi um caso, quando fui levada a tal tipo de experiência. Assim, fui me fortalecendo na convicção de que há necessidade de guerrear na oração. Em todas as campanhas e seminários que temos realizado no país e em outros países, obedecemos o mesmo padrão de intercessão que abordamos neste livro e a colheita tem sido impressionante. Grande é o número de conversões, libertações, batismo no Espírito Santo, curas, restaurações. Os programas de televisão têm igualmente produzido tudo isso em grande quantidade. Atribuímos o segredo desse sucesso para o reino de Deus à intercessão nesse nível, não somente nossa, mas também de todo o nosso pessoal e dos guerreiros de oração que sustentam esse ministério sobre os joelhos. Quando começamos a utilizar esse tipo de oração, há mais de 7 anos atrás. Foi um escândalo, a igreja não estava habituada a isto. Hoje, porém, graças a Deus, o seu povo tem aprendido a abrir a boca e a resistir a Satanás. É com alegria que gostaria aqui de recomendar um livro de um teólogo bem conceituado e conhecido, Dr. Peter Wagner, recentemente publicado. Confesso que fiquei surpresa ao ler um dos seus livros que comprei em Jerusalém no ano passado, abordando o assunto de batalha espiritual. Dei glória a Deus porque os teólogos estão descobrindo essa grande verdade. Foi editado em português um dos seus livros da série Guerreiro da Oração, intitulado Oração de Guerra, que está sendo distribuído pela ProLíder em Brasília e que se encontra também em nossa livraria. Suas experiências com esse nível de oração são muito interessantes e louvamos a Deus por todas as vozes que se levantam dizendo a mesma coisa. Há um só Espírito, só precisamos nos afinar a Ele e sabermos como agir em todas as novas situações da vida e da história da igreja. O Espírito é dinâmico e Senhor no corpo de Cristo. É nossa teimosia em não seguirmos seus novos moveres e luzes sobre a palavra que Ele vai nos trazendo em cada geração, a fim de responder aos desafios de crescimento rumo à plena maturidade e à vitória final de Cristo na terra através da igreja que nos deixa vulneráveis aos ataques de Satanás. Contudo, se tivermos a coragem de admitir que nossos antepassados não viram tudo, que nós não sabemos tudo e que há muito ainda a ser revelado dos mistérios de Deus, manteremos uma atitude de busca e dependência, o que resultará em captação do que o Espírito diz para as igrejas, hoje em nossa geração. Deixe-nos abrir um parênteses para uma palavra de esclarecimento por causa das distorções do que dizemos. Quando falamos em revelação, não nos referimos a alguma coisa diferente do que está escrito na Bíblia.
Falamos da luz que o Espírito nos traz sobre verdades que estão ocultas aos nossos olhos, mas presentes na Bíblia. Em uma linguagem teológica, disse que já não há revelação, mas sim iluminação. Por causa disso, muitas vezes se briga em cima de chavões. Quem deve ditar nossa linguagem é a Bíblia. Usamos a palavra revelação para nos conformar com a expressão de Paulo, que ora para que a igreja tenha espírito de revelação. Efésios capítulo 1, do verso 17 ao 20. Todavia, estamos longe de querer significar algo novo fora do que está estabelecido na palavra escrita. Pelo contrário, insistimos com veemência que todas as revelações sejam peneiradas por ela e tudo quanto não passar pela sua peneira de princípios seja lançado fora, pois o Espírito nunca se contradiz. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo em nome de Jesus.